Desse jeito tá bom a apresentação? Tem uma caixinha aqui, né? Estranho. A tela tá aparecendo? Ficou aparecendo aqui, eu vou te mandar para você ver. No WhatsApp. Tá bom. Entendi. O que faz para tivesse um jeito de tava de zoom aqui, deixar bem pequenininho e vai assim mesmo. Vamos lá então, Michael, beleza? Agora ficou bom. Então vamos iniciar a apresentação do trabalho de conclusão de curso de Michael Hamed Palhares Borges. A apresentação do trabalho de conclusão de curso, ele obedece a algumas etapas, Michael. A primeira de apresentação, a segunda em que você vai responder às arguições dos membros da banca, depois a terceira em que a gente vai se reunir e apontar se o trabalho está apto ou não para ser aprovado, né, como um trabalho de conclusão de curso. A gente vai preencher os formulários que têm que ser preenchidos, que são 3 fichas de avaliação e a ata da defesa, tá bom? E aí depois a gente chama você de novo para a sala e a gente finaliza a atividade. Então eu passo a palavra a você, Emma. Ok, Pode, fique à vontade. ok. Bom dia a todos, meu nome é Maico, para quem não me conhece, eu, Cleber, a professora Érica. Eu estou aqui para poder apresentar para vocês, né, a defesa do meu trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Maico Hamed, eu sou estudante aqui do campus desde 2016. Eu passei pelo ensino médio e tal, e entrei na graduação em 2019, estou aqui tentando concluir. Aí eu desenvolvi o trabalho com o orientador, professor Milton Lima, né? Me deu um apoio muito grande. E eu já gostaria de início agradecer a ele por essa ajuda que ele me deu e por vocês estarem aqui presenciando esse momento também. Bem, eu organizei um roteiro de apresentação, né? A gente vai iniciar na introdução, vai caminhar para uma revisão de literatura, vou falar um pouco sobre os objetivos, os materiais e métodos, os resultados de discussão, as conclusões e, por fim, eu vou estar apresentando as referências bibliográficas que foram usadas na parte escrita do trabalho. Bem, inicialmente, a gente tem o nosso trabalho com 3 pilares, né, que seria a soja. Estão me escutando? Sim. Seria a soja, a macrofomina, o agente causal da podridão negra das raízes, e o controle químico, um produto que será apresentado na frente, né? Aí, iniciando a parte de introdução, a gente pode falar um pouco da soja, né? Que é uma dos cereais mais plantados do mundo, né? Ela tem uma ampla distribuição aqui dentro do nosso país. Ela é denominada como espécie Glycinimax, né? Da família Fabaceae. E a gente pode dizer que os problemas relacionados a doenças, né, vêm crescendo anualmente, não só na soja, mas em todas as culturas, né? É uma coisa que tem que ser muito observada e estudada pela gente, né? A gente pode dizer também sobre a importância de cada patógeno, né? Que ela pode estar variando aí de ano a ano, dependendo do manejo adotado, dependendo da qualidade
do manejo mesmo que o produtor vai fazer, o que que ele vai estar fazendo, como é que ele vai estar manejando bem esse patógeno, né? Esses patógenos, porque a gente pode considerar que é um conjunto. Aí esses problemas, né, relacionados à doença vêm crescendo anualmente, né, devido ao crescimento de área plantada, à monocultura, ou até mesmo à sucessão soja e milho, né, que é uma coisa que vem sendo usada muito e isso pode gerar problemas relacionados a pragas, a doenças que a gente pode chamar de doenças e pragas de sistema, né, devido a essa sucessão que não muda. Isso pode gerar alguns problemas também. Aí a gente pode dizer também que o reino fungi ele é bem diverso, né? Existe uma gama muito grande de patógenos, de organismos benéficos, muitas coisas, é um reino bem amplo. Ele é distribuído por todo o planeta, né? E a gente pode dizer que existe uma diversificação muito grande, né? De formas, ciclos de vida, modo de sobrevivência, hospedeiro, muita coisa. É bem diverso mesmo, né? A gente pode citar também as interações existentes entre o patógeno e o hospedeiro. Essas interações, a gente falando em plantas, né, a interação de micro-organismo-planta, é uma interação muito importante para a gente compreender essas interações orgânicas existentes entre elas mesmas, né, no processo evolutivo. Para a gente entender como que esses organismos, as plantas, né, vão responder a isso aí e entender como é que isso ocorre no processo coevolutivo para a gente é, tentar entender mesmo, né, compreender como que a gente pode manejar melhor isso aí. E a gente tem a macrofomina faseolina, né, que é uma doença radicular, é uma doença bem recorrente no nosso país, né. E adentrando aí um pouco sobre os fungos, a gente pode dizer que eles adentram nas plantas, né, de várias maneiras. De forma direta, através da epiderme da planta, por aberturas naturais, mecânicas, estruturas como opressórios, né, que podem usar enzimas degradadoras para poder adentrar na parede celular da planta. Pelos estômatos também, que é uma abertura natural da planta, esses micro-organismos podem adentrar por elas também. E até os nematóides, né, que de um tempo para cá vem sido bastante estudado, né, os nematóides, e eles podem sim ser uma fonte o seu dano pode ser uma fonte de entrada de patógeno na planta, né? E eu resolvi falar um pouco sobre esse tópico porque a gente está falando de uma doença de solo, né, de sistema radicular a princípio, e é interessante salientar isso aqui. Aí, como eu falei, né, a macrofomina é o agente causal da podridão negra das raízes, né? E é um patógeno da família das Botryospaceae, a família da macrofomina. E aí, existem algumas classificações que a gente pode fazer dentro do tópico dos defensivos químicos, né? E é uma medida de controle hoje que é indispensável, claro que junto a outras medidas de manejo, né? Aí a gente tem algumas classificações, né, como móveis, imóveis e translaminares, vai depender muito do grupo, do ativo, do próprio ativo, de como que ele vai agir dentro da planta e como que ele vai ser posicionado também, a gente pode falar nisso na medida de controle, né? E como eu falei, né, são de grande importância e sem a utilização deles, algumas culturas estariam travadas a baixas produtividades. A gente partindo para um ponto de revisão bibliográfica, a gente vai falar um pouquinho sobre. O pessoal está me escutando? Sim. Ok. Falar um pouquinho sobre a cultura a princípio, né? A soja, como foi citada na introdução, é uma das culturas mais produzidas no mundo e no nosso país, né? Ela é pertencente à família das Fabaceae, gênero Glycine e espécie Glycinimax, né? Ela se trata de uma planta C3 que utiliza no processo de fotossíntese apenas o ciclo de Calvin-Benson para fixação de dióxido de carbono, né? É uma das culturas mais produzidas no mundo e assim, no nosso país também, né? Ela é de origem
É, a gente acreditava que se tratava um- de uma forma geral da Ásia, mas a gente pode dizer que ela é de uma sua origem específica da região central da China, né? E a gente apresenta aí, tem dados aí de produtividade há mais de 5.000 anos, né, em solo chineses. Então, a planta herbácea anual, né, de germinação epígea, isso quer dizer que ela vai emitir os cotilédones para cima quando emergir, né? É uma planta que pode variar do crescimento ereto ou prostrado, com crescimento determinado, indeterminado ou semideterminado também, né? Existem aí colorações variáveis de hastes e de vagens, podendo aí variar até do cinza até o amarronzado. Isso aí vai depender de característica genética de cada material. Ela foi introduzida no nosso país através da Bahia e posteriormente foi disseminada por todo o país. E hoje o nosso país é o maior produtor e exportador desse grão no mundo, né? Com volumes de 124 mil toneladas de grão produzidos em mais de 40 mil hectares. Isso dados da safra 21/22, né? E para o nosso estado aqui, Goiás, tendo um acréscimo da safra anterior para essa de 3,5% de área cultivada. E a partir da década de 60, a cultura teve bastante crescimento no nosso país, né, se tornando relevante, sendo considerada uma das principais commodities do nosso país, né, gerando renda para o país, e, enfim, fazendo parte de várias cadeias produtivas, e é um grão que tem um papel muito grande no cenário da economia brasileira, né. Porém, apresenta custos e gastos muito elevados, né, principalmente com insumos, e principalmente com fungicidas, principalmente depois que a ferrugem asiática adentrou no nosso país, né? Aí os pessoal começou a olhar essa parte de proteção aí com outros olhos e o fungicida passou a ser uma das coisas que mais oneraram a produtividade, né? E é assim, pode dizer que até hoje, né? E assim, para boas produtividades, né, a gente leva em consideração a genética do material, né, e os fatores ambientais, como clima, disponibilidade hídrica, qualidade do solo, né, como é que está a estrutura do solo, e a gente vai ver que esses fatores climáticos aí vão interferir um pouquinho na ação desse patógeno, né. E a gente pode dizer que os patógenos, tanto de parte aérea quanto de solo, são vem, na verdade, né, determinando um cenário de doenças muito crescente no nosso país, né? As duas partes vem mostrando aí muita, uma parte grande na importância dessa parte de proteção de plantas, né? Porque, como eles vêm crescendo, aí a gente tem que abrir mais o olho, ficar mais de olho na parte de manejo, de qualidade da lavoura mesmo, né? Como é que tá e tal. E para a gente poder mensurar uma medida de controle, a gente deve considerar o manejo utilizado, né? Se haver a necessidade, a gente deve adentrar aí com o controle químico, é uma ferramenta a mais, é muito importante, como já foi citado. E a gente pode falar também um pouquinho sobre fatores climáticos, né, desfavoráveis. A gente sabe que isso interfere muito, e uma situação desfavorável de clima aí pode trazer uma situação de uma planta mais sensível, a gente pode dizer, né? Ela vai estar mais suscetível à entrada de patógenos, de doenças mesmo, até ataque de pragas. Essa questão climática aí interfere muito. Enfim, eu vou falar um pouco também sobre o patógeno, né, Macrophomina fasciolina. É um fungo amplamente disseminado no nosso país e no mundo.
ele é polífago, pode causar infecção em diversas plantas, tem bastante hospedeiro esse agente causal. Ele ataca várias plantas econômicas, que a gente tem consideração econômica por elas, né? Ataca plantas daninhas também, plantas ornamentais. É um fungo bastante difundido, né? Ele se... Aqui, quando eu falei na questão climática lá atrás, eu estava salientando esse ponto que eu vou falar agora, né? Ele é um fungo que a gente pode dizer que ele é beneficiado por situações de temperatura alta e umidade baixa. A gente lê alguns materiais e observa que nessa situação o fungo tem um ataque maior, né? E, enfim, esse tópico é citado em vários trabalhos aí como sendo uma, uma, uma situação bem favorável para o desenvolvimento e para o ataque do fungo, né? A gente pode dizer que ele possui patogenicidade em mais de 500 espécies de plantas, né? E mais de 100 famílias botânicas, como eu disse, incluindo plantas cultivadas e de importância econômica, né? A gente pode dizer que, sim, um fator muito importante, né? É a semente, a qualidade de semente que vai ser usada. Esse fungo ele tem capacidade de apresentar estruturas reprodutivas na semente, né? Ele pode se multiplicar na semente. A gente vai ficar de olho aí nesse tópico e observar muito para poder, num possível posicionamento, né? Falar com quem estiver produzindo para ficar de olho na qualidade de semente, ver de onde que veio, para não poder multiplicando esse patógeno em áreas que talvez não tenham ele ainda, né? Mas a gente vale lembrar que é um patógeno que está presente no solo, né? Mas, assim, a gente pode tentar evitar alguns problemas. Aí, quando ocorre semeadura, né, em áreas com patógeno, áreas muito contaminadas, com o uso de cultivares que não apresentam genes de resistência, sintomas como um damping off pode aparecer. O que é isso? É tombamento das mudas, né? Isso fica muito característico na pós-emergência da cultura. Aí isso vai gerar diminuição de stand de plantas, né? Diminuição da população, isso não é benéfico, porque o stand de plantas vai demonstrar muito na produtividade final do produtor, né? E isso aí, como eu falei, né, as sementes contaminadas vão apresentar capacidades, né, de infectar áreas que poderiam estar limpas. Isso a gente tem que levar muito em consideração, né? Em situações em que a temperatura alta e a umidade estão presentes, a gente pode ver uma perca considerável em áreas, né? A gente, eu li um material que apresentava um dado de até 100% de perca, isso na cultura do amendoim, né? Da perca da cultura devido ao ataque do patógeno, né? A gente pode entrar um pouquinho sobre as características do, do patógeno, né? Por exemplo, ele apresenta ínfuse ielianas, né? Que são filamentos de sustentação, né? Esses filamentos servem, a gente pode dizer, como uma raiz do patógeno, né? Que sustenta ele, mantém ele no seu local, né? E ele pode liberar secreções também, né? Secreções podem ser enzimas, algo do tipo para poder degradar principalmente a parede celular do hospedeiro, né? E outro ponto interessante essas estruturas de resistência que ele é capaz de produzir, né? Principalmente os microescleróides, que pode considerar que é uma massa compacta do micélio do fungo, né? E essas estruturas, elas são bastante importantes, né? Porque elas podem estar difundidas na área, é uma estrutura, como o nome já diz, de resistência, e elas vão ter capacidade de estar viáveis no solo por muito tempo, né? E essas estruturas são de difícil controle, estão bem difundidas, né? Elas, enfim, né? São estruturas de resistência e a gente deve considerar um ponto chave do patógeno, né?
E como eu disse, né, ele infecta diversas plantas. A gente pode falar que ele adentra no, o seu hospedeiro, né, através como eu disse aqui, das hifas que produzem enzimas e tal, ele adentra o hospedeiro através da degradação, dissolvimento, né, do tecido, através da produção de toxinas e enzimas. Ele pode também se manter vivo em sementes, né, em restos culturais e no solo. E a gente tem dados aí que os microescleróides podem sobreviver no solo aí por muito tempo. Eu não tenho um dado de período mesmo, mas a gente pode ver aí tem que ser considerado que é uma estrutura que pode estar aí viável no solo por muito tempo. E um sintoma do patógeno é que ele tem a característica de aparecer sempre em reboleiras, sendo que a gente pode considerar de um inóculo mais concentrado e menos disperso. Isso aí é uma característica interessante que a gente pode tá observando, né, mesmo isso aí, até para medidas de controle. Enfim, a gente pode estar observando aí onde está mais concentrado, onde não está, para poder, por exemplo, fazer um controle localizado, alguma coisa do tipo. É também uma característica do patógeno. Próximo tópico, eu vou falar um pouquinho da doença em si, né? Que é a podridão negra das raízes. É uma doença do sistema radicular ocasionado pelo patógeno que foi citado anteriormente, a macrofomina, né? Como eu já disse, é um fungo amplamente perdão, ele é um fungo bem disseminado e tal, aí gera essa doença, né? Essa doença de sistema radicular é uma infecção que ocorre principalmente na fase de plântula, né? Que é a plântula bem pequena, né? Logo após a emergência, ele vai nessa fase, né? E manifesta-se muito na fase reprodutiva. É, assim, plantas que são infestadas nessa fase pequena apresentam um pouco de desenvolvimento, menor estrutura, perca de vigor. Essa perca de vigor a gente tem que considerar muito, porque vai interferir lá na frente, né? Uma planta sem vigor, ela não vai conseguir demonstrar todo o seu potencial genético. É, e essa perca de vigor aí é anormal, é rápida, né? E a gente consegue observar essa perca aí a olho mesmo, né? Em estádios mais avançados, os folíolos ficam amarelados, murchos, pardos, e às vezes retidos nos pecíolos, que é a parte que é responsável por estar segurando a folha na planta, né, que faz a ligação. A gente pode dizer que essa doença normalmente não ocorre apartada de outros patógenos de solo, né? É muito comum estar correndo junto, e isso dificulta a quantificação de danos que ela pode estar ocasionando na planta, né? E, assim, dados que eu peguei de fora mostram que a macrofomina leva percas, né, de cerca de 30 a 50% de produtividade. Isso dados retirados lá dos Estados Unidos, dentro da cultura da soja, né? Aí, como sintoma, a gente pode dizer que sintoma secundário da doença, a gente tem a formação de necrose, né, que a gente pode ver na imagem aqui, e a gente pode dizer que essa podridão carvão, ela aparenta essa cor aí devido ao patógeno mesmo. São as estruturas reprodutivas deles são responsáveis por dar essa característica, né? São que gera essa cor mais escurecida. Por isso ela é denominada de podridão carvão. Assim, aí como eu estava falando, os sintomas secundários aí são formação de necroses em folhas mais velhas, que a gente pode chamar de folha carijó, um sintoma muito citado pelos autores. Em situações mais críticas, né, pode acontecer a desfolha antecipada. Essa desfolha antecipada aí vai espelhar o resultado da lavoura, né, porque a gente sabe que quem gera
fotoassimilado para a planta poder estar sintetizando, fazendo seus processos aí, é a folha. E essa desfolha aí pode espelhar um resultado muito ruim. E a gente pode também citar também a má formação de vagens, né? E até a decadência da planta, né? Isso aí já é uma situação bem crítica e que vai levar mesmo à perca da planta, né? E aí, um, os autores citam aí como uma medida de controle atual para a doença, né? Seria, né, uma hipótese deles, o uso de cultivares resistentes, né? Mas isso aí necessita de estudos, porque na parte que eu li, na parte bibliográfica que eu li, assim, não foi, não teve ainda o aparecimento amplo, né, de uma cultivar que apresentasse, assim, uma resistência, uma tolerância boa para a doença. Mas isso aí requer estudo, eu acredito que posteriormente isso vai aparecer, né? E é citado pelos autores que seria a melhor ferramenta de controle para a doença, né? E esse relato de resistência é muito difícil devido à variabilidade do patógeno que gera a doença, né? Ele é um fungo que tem bastante variação genética. Isso aí dificulta a identificação de materiais com esses alelos de resistência mesmo, né? Hum, o que a gente pode dizer é que existe a existência de cultivares, né, menos sensíveis, que já é um dado muito interessante. Eles apresentam aí maior tolerância, né, menos sensibilidade ao patógeno, à doença. Sim, a gente pode citar também que... Hamed, em Oi, qual parte do slide que você está? Eu tô meio perdido. essa mesma doença. Tá bom. Ok. Sim, a gente tem alguns materiais onde autores fizeram estudos aí sobre a correlação de plantas que estavam sob estresse hídrico, e eles fizeram um estudo aí sobre STEM e observaram que as plantas que estavam nessa situação apresentaram maior sensibilidade ao fungo, né? Como eu disse anteriormente, uma situação que é precursora da ação do patógeno, né? O, assim, aí como eu disse, né, a variabilidade genética, ela é um fator que é muito relevante aqui dentro, né? Porque é um fungo que varia muito. E a gente pode dizer também a adaptabilidade, né? Que pode interferir nas medidas de manejo, já que um micro-organismo que se adapta melhor, que consegue ter uma relação melhor com o hospedeiro, é um micro-organismo mais complicado, né? A gente pode dizer também que estudos são raros no Brasil sobre o próprio patógeno, a própria doença e sobre materiais com resistência ou mesmo com menos sensibilidade, como foi citado anteriormente. A gente pode dizer também, né, que em literaturas mais antigas, os autores citavam apenas uma espécie do fungo, né? Mas a gente pode dizer que em trabalhos mais atuais, assim, de 2019, né, foi o que eu encontrei, o autor cita aí a existência de 4 espécies do patógeno. É, e aí esses dados de adaptabilidade e patogenicidade, né, podem ser muito importantes e podem interferenciar aí, ó, diretamente nas medidas a serem tomadas. Sim, falando um pouquinho sobre o controle químico, né, dentro do nosso trabalho a gente testou a sensibilidade dos materiais dos isolados da macrofomina, né, a mistura de fluxapiroxidade mais piracostrobina, né, que é a gente usou um produto comercial da mistura dos dois ativos. A gente pode citar aí que os fungos de solo são de difícil controle, né, isso aí já é tido como
como uma coisa construtiva, né, dentro do pensamento de todo mundo, né? A gente sabe que fungos, pragas de solo são de mais difícil controle, né? A gente pode citar que a manifestação desses patógenos vai depender muito do clima, como eu citei, né? A disponibilidade hídrica, a insolação, temperatura, né? E a suscetibilidade do material ao ataque do patógeno, né? Como foi citado anteriormente, de materiais sensíveis, insensíveis, resistentes ou não. A gente pode dizer aí que o controle químico é a medida mais eficiente hoje, mas a gente não pode dizer que é a única medida, né? Porque a gente pode casar manejos, fazer muita coisa aí dentro da proteção de plantas, né? Mas é citado pelos autores que o controle químico é a medida mais eficiente e a gente pode dizer também que mais viável, né? Principalmente na cabeça do produtor. E a gente pode citar também a fungitoxicidade do ingrediente ativo, que é isso, é a capacidade do ingrediente ativo de dar resultado da resposta ou não. É um dado muito interessante, né? A gente pode citar aí também, né, que existem 19 produtos comerciais hoje vinculados à fluxapiroxide, 36 vinculados à piraclostrobina e exatos 10 produtos constituídos da mistura dos dois ativos, né? É, isso aí. A gente, enfim, falando mais um pouquinho sobre a mistura, né? A gente tem a fluxapiroxide mais a piraclostrobina, que está dentro do Orquestra SC, que é o comercial que a gente utilizou, que é responsável por essa mistura dupla, né? A gente pode dizer aí que a fluxapiroxide é uma carboxamida recente, e o que que acontece? Essas carboxamidas, elas agem inibindo a succinate desidrogenase, né? SDHIS. E essa mistura dela com a estrobilurina tem mostrado bastante eficiência no controle de alguns patógenos, né? Isso pode ser bem relevante e, como tem mostrado resultado interessante em alguns controles de patógenos, interferiu na utilização dela para a gente tentar testar a sensibilidade dos isolados de macrofomina, né? A mistura de ativos. Aí a gente tem algumas classificações, né, que podem ser feitas dentro do, dos fungicidas, né, para controle, né, como erradicantes, protetores, sistêmicos de contato, enfim, né. Aí a gente pode aprofundar mais um pouquinho e falar sobre a fluxaperoxidade em si, né, a carboxamida, né, foi um dos primeiros grupos de, de moléculas de, de ação contra fungos, né, descobertas, né, por ser ação sistêmica, e a ação dela é bem parecida com a da estrobilurina, né, que eu vou citar na frente aí. Elas atuam na respiração mitocondrial, né, inibindo a formação de ATP, que acaba levando à decadência do fungo, né. Só que as carboxamidas atuam no grupo 2 da cadeia de transporte de elétrons, né? Que é chamado de succinato desidrogenase. Aí acaba bloqueando essa formação de ATP, como eu falei, e esse bloqueio aí vai gerar má formação, né? Ou, perdão, a formação de moléculas danosas à célula, né? E, sim, é um grupo que tem alta toxidez aos fungos, né? Porém, a gente pode dizer que ele é um pouco instável dentro da planta, né? Já que dentro da planta, não, dentro dos micro-organismos, né? Já que quando ele é oxidado, ele pode acabar gerando um sulfóxido, né? Que não tem não é tóxico aí aos micro-organismos, né? Aí citando um pouco a piraclostrobina, né? Que é uma estrobilurina e que é bastante eficiente, né?
A gente pode dizer que esse grupo aí foi biosintetizado de um metabólito secundário de um fungo, né? Aí a gente pode dizer que a ação dele é constituída através da inibição de transporte de elétrons, né, do complexo 3 mitocondrial, e assim como a carboxamida acaba inibindo a formação de ATP, né? Esse grupo possui ação preventiva, e acaba impossibilitando aí a germinação de esporos, e, e agindo, assim, nos primeiros estágios de inoculação do patógeno mesmo. E falando um pouquinho sobre o produto, né, ele é um fungicida que apresenta duplo mecanismo de ação, né, como já foi citado, e ele é constituído da mistura dos dois ingredientes ativos, né? Aí, segundo o fabricante, ele apresenta uma excelente fórmula para proteção de plantas mesmo em si, né? Já que atua germinando aí atua inibindo, perdão, a germinação dos esporos e também inibindo aí o desenvolvimento e a penetração dos tubos germinativos do, do agente. A gente tem o objetivo, né, que foi avaliar dosagens letais e sensibilidade dos isolados de macrofomina, oriundos de soja tiguera, né, de Vianópolis e de Silvânia. Partindo um pouquinho para a parte de materiais e métodos, né, a gente começa aqui pela citação dos isolados. Foram 8 isolados de macrofomina passeolina, né, todos de soja e todos de soja tiguera, dos municípios de Silvânia e Vianópolis, e um isolado de coletródon trunca, do município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Todos eles foram codificados, né, como a gente pode ver aqui, ó, IF 202, 254, 191, 95, 249, 203, 201, 273. A gente pode dizer que o isolamento, né, se deu através de tecidos doentes, de plantas coletadas, de plantas tigueras coletadas nessas regiões que foram citadas, né? Aí o método utilizado foram o seguinte, foram retirados os fragmentos internos localizados na região do colo da planta, né, que é onde o patógeno age e apresenta ali suas estruturas reprodutivas e tal. Esses fragmentos foram submetidos à sepsia, né? Isso para poder, sepsia superficial, né? Isso para poder limpar alguma outra coisa que tivesse, né? Algum outro patógeno, alguma coisa que pudesse atrapalhar. É, Depois foram mergulhados, né, em uma solução de álcool, 50% a 1 minuto, e uma solução de hipocloreto por 1 minuto também. E por fim, esses fragmentos foram passados, né, por uma tríplice lavagem, para poder retirar qualquer outra coisa que tivesse ali atrapalhando, né? Tríplice lavagem com água mesmo. E posteriormente, né, foram coletados com a pinça flambada e depositados sob papel autoclavado, né? E novamente é uma região com asepsia, né, sem presença de problemas. E logo posteriormente, né, esses fragmentos foram encaminhados para a câmara de fluxo, né, para poder serem plaqueados, próximos ao bico de Bolsen, né, e passados para meios contendo meio agar-água, né. Aí, posteriormente, as placas foram vedadas, isoladas, né, identificadas para poder ser manejado, né. Passaram esses materiais por uma incubação, né, a 25 graus Celsius por 48 horas, como é citado aí no slide. E posteriormente, isso aí, os fragmentos se desenvolveram, aí posteriormente foram coletados e depositados em meio BDA, né, para a produção de cultura pura, para a gente poder desenvolver o trabalho, né, porque a gente precisava do desenvolvimento do patógeno de forma única. Aí, logo isso, os isolados foram mantidos, né, em matriz da mesma idade, para o uso do experimento, né.
Aí a gente pegou os ingredientes ativos, né, a pirocostabina e a fluxaperoxide, né, que apresenta aí concentrações de 333 gramas e 166 gramas, sucessivamente, né, de cada ativo dentro do comercial por litro, e que apresentam sigla de mecanismo de ação de QOL e SDHI, né. Aí essa mistura de ativos foram diluídos nas concentrações de 0,1, 1, 10 e 100 ppm, né? E além do controle negativo, né, que a gente chama de testemunha. E cada dose desse fungicida foi depositada em Lehmeyers, né, 250 ml, em solução estoque, a quais permaneceram no congelador. Aí, posteriormente, foram descongeladas e usadas, descongeladas em temperatura ambiente, né, e usadas no trabalho, acrescentando-se em 3 ml, né, da solução estoque, diluída aos 500 ml do meio de cultura BDA, né, a temperatura de 50 graus Celsius. Posteriormente, né, foram depositados cerca de 20 ml por placa de Petri e misturadas as dosagens de tratamento, nas concentrações que foram citadas acima, de 0,1, 10 e 100 ppm. Aí, por fim, aí a gente pode dizer, perdão, na verdade, né, que foram realizadas 3 repetições de cada dosagem, né, e as 5 dosagens testadas, né? Com isso aí, resultando em 120 placas, né? E a gente pode dizer também que tudo foi realizado em condições de asepsia, né? Sem contato com micro-organismos externos. E isso foi tudo feito dentro da câmara de fluxo laminar. E a partir dessas culturas matriz, né, a gente foi reportado aí micélios, né, de 9 milímetros, e esses micélios foram transferidos para dentro do centro, né, de 3 placas de Petri, contendo os tratamentos, né. E esses materiais foram mantidos a exatos 27 graus Celsius. E as avaliações foram feitas da seguinte forma, através da mensuração mesmo, né, do desenvolvimento do micélio através do uso de uma régua, para a gente poder ver ali o diâmetro que estava se desenvolvendo diariamente, cada isolado, né? Aí, a gente passando aí para a parte das avaliações, como foi citado, né? Elas foram feitas a cada 24 horas, né? Durante uma semana, durante 7 dias. Aí, posteriormente, com os resultados que a gente teve aí da mensuração do crescimento dos diâmetros, né? A gente passou para os dados estatísticos, né? Aí, com esses dados de diâmetro aí, a gente pôde fazer os cálculos, né? E onde a variável independente x foram representadas pelos dias de desenvolvimento, né? Junto à variável y, né? Que é representado pelo diâmetro da colônia. Aí, considerando isso, né, a gente conseguiu calcular a CPCM, que é uma sigla que representa a área abaixo do crescimento, né, micelial dos isolados, né? E a curva de progresso para cada dosagem do ativo e ou do isolado também, né? Aí, com a soma dos dias aí do diâmetro colonial, aí isso, claro, descartando a medida do diâmetro do micélio, né, de 9 milímetros, foi possível gerar esses dados de ACPCM, né, agregando numericamente a curva para cada isolado. E a gente teve também outra variável que a gente calculou, né, que foi a TCM, que é a taxa de crescimento micelial, né, que foi calculada através da regressão linear, né, sendo os dias após a inoculação o valor representado por x e y os diâmetros representativos de cada colônia, né?
com respectivamente o parâmetro, né, de coeficiente angular obtido dentro do Excel, plataforma que a gente usa mesmo, né, através da inclinação de y-x, que corresponde à taxa de crescimento dada em porcentagem, né, por dia. E a EC50, que a gente pode dizer que ela é entre 0 e 100 ppm, a gente pode considerar que são isolados sensíveis, né? Entre 100 e 800 a gente considerou sendo isolados intermediários e acima dos 800 isolados insensíveis, né? Aí a gente vai citar um pouquinho também a eficiência, né, de controle, capaz de inibir os 50%, né, que é o EC50, que foi calculada a partir da regressão linear do logaritmo das dosagens misturadas ao fungicida, né? Com as porcentagens, a inibição e tudo mais. E a gente pode dizer que as três repetições, né, serviram para a gente poder chegar a esses valores, né? Para o cálculo de EC50. Isso tudo foi feito utilizando o script do programa Livier, para a gente poder falar esses dados estatísticos, né? Aí, falando mais um pouquinho, né, sobre a CCPM, a TCM, as diferentes dosagens, a porcentagem de inibição do crescimento micelial, enfim, essas variáveis foram submetidas, né, ao teste de comparação de médias de Skopje-Knott e testes não paramétricos também, né, seguidos do teste de comparação de médias Tukey. E ambos dentro de probabilidades, né, menores que 5%. Aí a gente já entrando para a parte de resultados e discussão, a gente pode dizer, né, que as variáveis responsáveis por rejeitar ou não a hipótese, né, foram o diâmetro das colônias, né, nos dias corridos, nos 7 dias que foram avaliados, a AACPCM, né, e a taxa de crescimento micelial, né, para os testes paramétricos. E o diâmetro de colônia, aos 2 dias após a inoculação, a gente utilizou o teste não paramétrico, como está citado aí na tabela. A gente pode ver aqui que no dia 1 e 2, houve uma diferença até significativa, né, no crescimento micelial entre os isolados, sendo que nos posteriores dias a gente não conseguiu ver, assim, uma diferença muito gritante. A gente se basou mais no primeiro e no segundo dia, né? Teve uma diferença bem significativa. A gente pode observar aí que no primeiro dia os isolados 195, 249, 203, 201 e 273, né, apresentaram menores médias de crescimento micelial, né? E crescia dentro dessas dosagens que a gente pode ver, né? E isso a gente pode ver que eles se diferenciaram dos demais isolados. Aí, do segundo dia, a gente pode ver aí que os isolados 254, 191 e 195 apresentaram maior diâmetro de colônia, né, nas médias, e se diferindo dos demais. E a partir do terceiro dia, os isolados não apresentaram uma diferenciação assim, muito significativa. A gente partindo aqui para a parte de A, CPCM e TCM, né? A gente pode ver também que não apresentaram diferenciações significativas, muito relevantes, né? A gente pode citar também o isolado 191 e 201, né? Que apresentaram as maiores EC50, como estão gravados aí de vermelho, a gente pode ver que eles apresentaram valores bem discrepantes dos outros, né? Isso significa que ele acaba necessitando de uma maior quantidade de ativo ou da mistura de ativos, né, para poder controlar os 50% do patógeno. O senhor passa para a próxima tabela, por favor. Sim, a gente pode dizer que para a maior parte dos isolados, né, a gente empregou aí testes paramétricos, é, para os isolados 202 e 191, né, foram usados os testes paramétricos e os não paramétricos também, né?
A gente pode ver aí que o isolado 202 apresentou maior, e mesmo a média de crescimento das colônias dentro da dosagem de 0, 0,1 e 1 ppm, né? Diferindo, sim, das demais dosagens, né? E a gente pode dizer que isso aí pode ser classificado, né, como o isolado 202, apresentando uma sensibilidade intermediária, mistura de ativos, né? Aí a gente pode citar também os isolados 254, 191, 195, 249, 203, 201 e 273, né, que apresentaram as maiores médias de crescimento de colônia na dosagem de 0 ppm, né, se diferindo dos demais. E a gente pode dizer, né, que as previsões de sensibilidade podem ser obtidas através da, da equação de regressão linear, né, para coeficiente de determinação acima de 80%. Aqui na tabela 4, a gente tem as médias da área abaixo da curva de progresso de crescimento micelial, né? A CPCM, aos 7 dias após a inoculação, em suas respectivas concentrações, né? De fluxaperoxidade mais piraclostrobina. Perdão pelo erro. Coeficientes, né? De testes estatísticos, paramétricos e não paramétricos, equação de regressão linear e a concentração efetiva capaz de inibir o crescimento micelial de 50%, né, dos diferentes isolados. Aí a gente pode dizer, né, que rejeitou-se, né, a hipótese de nulidade, né, já que não há diferença entre as médias, para a CPCM, né, e a gente empregou para todos aí os isolados o teste paramétrico F, né. Para todos, a CPCM apresentou maiores médias sem a presença de mistura, né, como era esperado, né, já que não tem nada químico para poder inibir o crescimento, né, e as maiores médias ocorreram na presença de 100 ppm, né, que era a maior concentração que a gente tinha. Havendo aí, se a gente comparar os dois Menores. valores os valores dos isolados, né, eles foram bem menores na concentração de 100 ppm em relação às outras concentrações. Sim, aqui dentro da tabela 5, né, a gente tem as médias de taxa de crescimento micelial em milímetro por dia, relacionada à concentração de ativos, né, a esses 50. Utilizado aí testes estatísticos paramétricos e a equação de regressão linear. Aqui também a gente rejeitou a hipótese de nulidade, né? E por causa da existência da diferença entre as médias, né? E a gente pode dizer que entre as dosagens foram aplicados aí os testes paramétricos nos isolados IF1, 254, 195, 201 e 273, né? E foram aplicados testes não paramétricos para os isolados 202, 191, 249 e 203, né? E, através da equação de regressão linear, é possível estimar a taxa de crescimento micelial em diferentes dosagens. Assim, a gente esperava que a maior média de crescimento micelial ocorresse na concentração de 0 ppm, né? Mas a gente pode ver que nos isolados 254, 191, 95, 249, 203, nas concentrações de 0,1 e 1 ppm, dos fungicidas, a gente teve uma maior TCM. Isso pode indicar, né, de alguma forma, aí, genes de resistência, né, que possibilitem uma maior atividade fisiológica desses isolados. Isso aí pode ser um dado muito interessante que a gente conseguiu observar dentro dessas concentrações. Sim, partindo para a parte de figuras, né, a gente tem a figura 1, que representa as médias dias após a inoculação, né?
onde a gente tem o diâmetro da colônia em milímetros e os dias após a inoculação, né, que é a ordem nominal de dias mesmo, né. A gente pode observar que teve uma constante crescente, né, acabou obedecendo uma crescente linear, o crescimento dos isolados, né, sendo que aos 7 dias após a inoculação, a gente pode ver que dentro dos isolados avaliados, eles não ocuparam totalmente a área experimental, né, de 90 milímetros, ali chegando a valores médios aí de 50 a 60 milímetros ocupados. A gente tem aqui, né, as médias de ACPCM, né, a área abaixo da curva de progresso de crescimento micelial de cada isolado de macrofomina, né. A gente pode ver aí, ó, que essa tabela representa um resumo da atividade fisiológica dos isolados, né, sobre os ativos. E a gente pode dizer, assim, que os isolados, né, avaliados não apresentaram diferenças muito significativas dentro desse quesito. A gente tem, assim, os valores mais altos, né, do IF-202, do 191 e do 273, e os menores do IF-249 e o 203. Partindo para a figura 3, né, a gente tem as médias de taxa de crescimento micelial em milímetros por dia, que é uma variável que pode explicar aí o progresso em milímetros por dia de cada isolado, né? A gente pode ver aí que todos os isolados não apresentaram diferenças muito significativas, com o crescimento aí variando de 5,5 a 7 milímetros por dia. A gente pode ver aí ó, valores maiores, né, do IF 249, 201 e 273, né? Essas médias de valor de crescimento. A figura 4, ela é bem interessante, né, onde mostra as médias da EC50, né? Que é a demonstração que mostra 50% do controle que o ativo pode ter em cima da população, né? Aí eu marquei em vermelho os valores que foram mais altos, que foram citados anteriormente, né, que foi do IF 191 e do 201, mostrando que ele necessita de uma dose maior para o controle desses 50%, né? Eu marquei em azul o isolado 202, com um valor que a gente classificou como intermediário, né, e os verdes com valores mais baixos, né, mostrando a tendência à sensibilidade dos isolados. Sim, a gente pode dizer, né, que devido a questões genéticas, o fungo pode ou não, né, apresentar sensibilidade a uma molécula, isso aí é muito variável devido a essa questão genética, né, e também nem todos os ingredientes ativos, né, todas as moléculas podem ser responsivas dentro de todos os materiais. A gente tem alguns dados interessantes dentro do trabalho, né. Aí partindo para a parte de conclusão, a gente pode concluir que a maioria dos isolados testados de macrofomina apresentaram sim uma sensibilidade à mistura, né, de piraclostrobina com fluxaperoxide, né, com exceção dos isolados 191 e 201, como foi citado, né. E a gente pode dizer também que os isolados cresceram diferenciadamente, né, nas dosagens de fungicidas aplicados, né, mostrando sim alguma resposta aos isolados à mistura de ativos. Aí sim, por final, eu gostaria de agradecer muito mesmo o Milton Lima, que me ajudou muito, me ensinou muito no decorrer desse trabalho, eu aprendi bastante coisa com ele, e ele me deu uma força muito grande. Gostaria também de agradecer os membros da banca, né, o Kleber Lee, a professora Érica, aí, por estarem presentes aí e tal. Muito obrigado a vocês. E, por fim, agradecer aí familiares e amigos, né, que não estão presentes, mas vale a validação aí. Agradecer o pessoal que está sempre apoiando, ajudando a gente. Obrigado a vocês. Obrigado pela apresentação, Michael. Tirar aqui. Vamos então à segunda parte da defesa, a arguição dos membros da banca.
Fiquem à vontade, Clebeli, Érica, para fazerem suas considerações. Quem vai ser o primeiro? Érica, Clebeli, primeiras damas. Primeiras damas sempre. Tudo bem. Eu tô com essa voz terrível, eu tô super gripada, então vocês vão começar me perdoando aí. Mas, primeiramente, eu queria te parabenizar. Me corrige a pronúncia do seu nome, achei super diferente. É Michael? Michael? Isso. Então, Certo. meus parabéns, Michael. Achei seu trabalho excelente, sua apresentação também muito boa. Vi sua leveza para apresentar, então isso é muito importante. Continue assim. E eu fiz só algumas considerações aqui na sua escrita, e Ok. posso passar esse trabalho aqui para você, porque o professor Milton mandou para a gente em Word, então fica ótimo para editar e você dar uma olhadinha depois. Ok. Eu queria te fazer uma pergunta, mas só uma reflexão no início mesmo. Ok. Eu estava dando uma olhada no seu resumo e também nas suas palavras-chave. Para que funciona? Para que servem essas palavras-chave quando você coloca em um resumo? Você tem uma ideia do que é a função dessas Oi, palavras-chave? perdão, Érica, minha internet teve um corte. Você pode repetir a pergunta, por favor? É sobre as palavras-chave do seu resumo. Ok. É só uma reflexão mesmo para você tentar escolher umas palavras-chave que mais encaixam sobre o seu texto. Você sabe para que funcionam essas palavras-chave? Assim, o que eu tenho na minha ideia é que elas servem para, assim, pra caracterizar o texto e com a possível procura aí, tá relacionado à procura da pessoa. Acredito que Exatamente. seja Então, isso. elas vão auxiliar na procura do seu trabalho. Quando alguém colocar, tipo, quero um trabalho sobre macrofumina, sobre podridão de carvão, sobre resistência a fungicidas, sobre, como você falou, sensibilidade ou alguma resistência genética desse isolado. Então, eu vi que você colocou aqui o coletódromo como uma palavra-chave. O seu trabalho não é exatamente sobre o coletódromo, tá? Então, acho que você Ok. pode dar uma melhoradinha aqui nessa sua palavra-chave. Vamos descer. Gostei muito da sua introdução, achei que você foi direta e ao mesmo tempo explicativa, a sua escrita está muito boa, só porque eu senti só uma falta no início da introdução de você falar sobre a cultura da soja. Que você já Tá. começou a falar sobre resistência, suscetibilidade a doenças e não falou sobre a cultura em si no início da introdução. Apesar de você colocar isso lá na revisão de literatura, é importante você também colocar um trechinho ali na introdução, que é o que geralmente o pessoal vê primeiro do seu trabalho, tá? Ok. Então tem só algumas modificações de texto, isso aqui eu passo para você, Beleza. tranquilo. Objetivo geral e específico, eu acho que você pode separar, tá? Porque eles estão juntos no texto. Então você coloca um subtópico objetivo geral, escreve seu objetivo, e aí você faz outro tópico, objetivos específicos, e você descreve os objetivos específicos, tá bom? Tá. Então, revisão bibliográfica sobre a soja. Você descreveu um parágrafo aqui, eu achei interessante. Você colocou no nosso país, eu retirei, tá? Não se utiliza essa primeira pessoa em texto científico. Então, no Brasil, você descreve... É o terceiro parágrafo da soja. E você fala que foi introduzida primeiro na Bahia, por Gustavo Dutra, em 82, e posteriormente a soja foi plantada em diversos estados. Mas você leu, você sabe onde foram feitas essas pesquisas? O que possibilitou que essa soja fosse plantada no Brasil inteiro como é hoje? E de onde que vêm essas primeiras cultivares? Você deu uma olhadinha sobre isso? Sim, eu dei uma olhada no centro de origem dela, como eu citei no trabalho, na apresentação.
E vi que ela adentrou pela Bahia, né? Sim, pelo que eu entendi, pelo que eu estava lendo, ela foi difundida no país sim, porque acabou se tornando um, um cereal muito importante aí, com relevância e tal, foi até se tornar uma commodity importante como é hoje. No meu entendimento foi isso. Aí você perguntou sobre os materiais de origem, assim, sobre cultivares, você estava querendo saber e tal. Isso, você sabe que de onde vieram essas primeiras Ah, tá. cultivares para o Brasil? Não, É não, só por aí, título de curiosidade mesmo. não, não. Aí É, eu posso dar uma pesquisada e posso anexar, é interessante mesmo. sim, sim, é bem interessante. E como que você acha que possibilitou que essas primeiras cultivares fossem plantadas no Brasil inteiro? O que você acha que aconteceu? Você começou na Bahia? Como que essa soja ela veio para o Brasil todo? Como que possibilitou ser cultivada soja, por exemplo, no Centro-Oeste, no Sul, na Bahia, no Brasil todo? Eu acho que principalmente por estudos, né, e depois através de melhoramento genético, eu acredito que tenha sido. Exatamente. Então, essas primeiras cultivares, elas vieram dos Estados Unidos. Então, eram cultivares mais adaptadas a um clima totalmente diferente do nosso. E um grupo de pesquisa, principalmente do Sul, do Rio Grande do Sul, começou a fazer diversos melhoramentos e possibilitou que hoje, inclusive, a gente tem cultivares que é plantada no Brasil todo. Então, a mesma cultivar, ela consegue ser plantada na Bahia, consegue ser plantada no Sul e vice-versa. Então, é mais para título de curiosidade mesmo, para entender um pouco sobre como que é essa diversidade genética, já que você citou isso na sua apresentação, que você não conhece nenhuma cultivar que seja realmente resistente à macrofomina. É importante entender um pouco sobre esse melhoramento. Perdão. Vamos descer agora. No último parágrafo desse mesmo da hospedeira soja, eu fiquei em dúvida sobre uma frase que você escreveu. Fala assim: o processo de precipitação pode influenciar no período da colheita. Aqui você quer dizer precipitação de chuva? Isso. Que eu acho que o processo de precipitação não fica uma coisa muito interessante, que a precipitação, chuva não é bem Tá. um processo, né? Eu acho que dá para você escrever isso aqui um pouquinho melhor. Ok. E vamos lá sobre o patógeno. Ah, você disse que a denominação, foi feita a revisão de taxonomia do gênero Macrofomina, que é constituído por apenas uma espécie, Macrofomina faseolina. Você tem certeza disso? Isso aí eu teria até que dar uma olhada. Eu estava lendo antes de apresentar de novo e vi esse tópico aí. Eu coloquei esse primeiro tópico aí e lá embaixo tem um tópico falando mais atual sobre os quatro e tal. Isso aí, realmente, você tem razão, eu tenho que trocar. Eu já entendi lá onde Exatamente. você vai chegar. Uhum. Porque você já mencionou lá na frente que tem outras Uhum. espécies de macrofomina Sim, e aqui você fala que só existe uma, então sim, isso aí eu concordo. Tem que ser, realmente, vai ter que ser revisado. isso. E até o professor Milton indica muito, eu sempre carreguei isso para a vida, que é o Index Fungorum. Então lá também tem todas as espécies descritas desse gênero, então vale a pena dar uma olhadinha. E aí eu senti que faltou ali a classificação taxonômica Classificação. dessa espécie, né? Então, classe, enfim, toda a classificação taxonômica que geralmente a gente coloca para o organismo quando a gente fala do patógeno. Ok. Vou descer mais. Como eu disse, a escrita está muito boa, eu corrigi pouquíssimas coisas aqui. Aí, posteriormente, veio a parte da doença. Eu coloquei uma sugestão, mas, assim, fica a seu critério também. Ok. Eu, geralmente, gosto mais de falar primeiro do hospedeiro, depois da doença e depois do patógeno. Mas fica o critério de vocês. Eu acho que faz mais sentido, assim, você explicar por que você está focando nessa doença da soja e depois você explicar quem é o agente causal daquela doença. Isso também, critérios, tá?
fica a sua escolha. Gostei bastante que você falou sobre sintomas, sobre o ciclo da doença. Isso, para quem gosta de epidemiologia, é maravilhoso. A gente tem um entendimento maior da problemática, né? Então, você cita ali as formas de difusão, também a sobrevivência, né, dele no solo. Então, achei isso bem interessante. Ok. E para o controle químico, também achei bacana o que você escreveu. E aí eu vou te fazer um questionamento. Você colocou ali no 1, 2, 3, quarto parágrafo. Atualmente, controle químico é um método de controle de doenças de plantas que apresenta a medida de controle mais eficiente e economicamente viável para garantir grandes produções alinhada à qualidade do produto. Depois desse seu trabalho, e também tenho certeza que você deu uma lida sobre as doenças, principalmente da soja, né, que é o seu foco principal, você acha que isso vale realmente, essa afirmação? Vale para todas as doenças? Não, tá. Pode falar. Ok. Assim, esse parágrafo aí eu tirei de um autor que estava citando sobre alguma doença, enfim, eu não lembro agora mais qual que era, em relação à parte operacional para o produtor. Talvez seria uma coisa a ser repensada. Por isso que na apresentação eu citei essa parte aí e falei que não seria o único, né? A única medida, assim, ela casada com o manejo, assim, biológico, cultural, enfim, é muito interessante. Sim, aí eu coloquei mais nesse sentido, sabe, de ele ser uma coisa mais viável e mais cômoda para o produtor. Foi nesse sentido que ele falou. Sim, mas eu acredito que tem, sim, outras maneiras de controle, claro, eu acho muito interessante, eu acho que dá muito resultado, por exemplo, o manejo cultural, o manejo biológico, enfim, eu acho muito interessante, e eu acredito que não seja para todas os patógenos ou insetos que o controle químico seja o mais responsivo, sabe? Eu acredito que dependendo do patógeno, enfim, um manejo biológico vai ser muito mais interessante. E o que você acha sobre essas doenças de solo, como a macrofomina? Sim, tanto doença quanto praga de solo, a gente sabe que é muito complicado, né? Aí a gente sabe que, por exemplo, um mecanismo biológico ele tem uma maior capacidade de se difundir no solo do que uma molécula química, né? Aí talvez aí seria bem mais interessante. Ok. Mais algum tipo de controle? Controle químico. Você acha que seja viável para doenças de solo? Para doenças no geral, você fala? Ou para Isso, macrofomina? No para geral, pragas de solo em geral, não precisa ser só necessariamente a sim. macrofomina. Um controle cultural com a rotação de cultura seria viável também. Pensando na rotação de cultura, por que você acha que ela é eficiente? O que essas culturas têm de diferente que uma pode ajudar no controle e a outra não? Relação com o hospedeiro, E tipo, essa, uma e não ser essa suscetível e a outra sim, exatamente. Essa relação ela é ligada à genética, certo? genética. Então, a resistência genética para pragas de solo também é uma ferramenta muito importante. Resistência genética. Vi que você colocou também em várias partes do seu trabalho o orquestra, né, que foi o fungicida que vocês utilizaram, o nome comercial. Mas sempre que a gente cita um produto comercial, você tem que colocar o fabricante, tá? Ah, tá, Então, beleza. orquestra, Fácil. entre parênteses, BASF. E aí, no final ali do Ok. último parágrafo, você citou que é ativa sistêmica, e tem entre parênteses orquestra SC 2020. Se você quer citar o produto, você tem que citar o fabricante, tá? Então, BASF, Ok. é onde você tirou essa informação. Material e métodos. Você começa citando que o trabalho foi realizado a partir de 8 isolados do agente causal da podridão carvão da soja, e você repete isso na sua apresentação. São 8 mesmo?
Cortou? Oi? Pode repetir, por favor? Repito. Eu falei que você colocou no início do seu material e métodos que você utilizou 8 isolados do agente causal da podridão carrão da soja, e depois você falou isso na apresentação também. São 8 isolados, de fato? 7, né? São 7 7 isolados. de macrofomina e um de... Ok. Exatamente. E em todo o seu material e métodos, também no resultado, você acaba juntando isso. Então, sempre o isolado de coletótrico está lá, mas nossas figuras estão assim, isolados de macrofomina. Então, tem que separar isso, tá? Ok. Eu fiz uma sugestão aqui na sua tabela 1, inclusive, que você pode jogar esse IF201 para o final. E aí, sempre quando você escrever sobre os seus resultados ou sua metodologia, você pode comparar a esse seu isolado controle, né? Foi seu outgroup utilizado. Inclusive, me diz qual foi a sua intenção de escolha desse outgroup. Por que você escolheu esse isolado de coletótrico? Esse isolado eu vou pedir até a ajuda do Milton Lima, que foi mais da parte dele, essa escolha. Érica, a gente colocou mais na iniciativa de tem a barreira física do solo, onde a macrofomina fica mais presente, e aí, será que essa barreira ia influenciar com relação ao contato do fungo com o fungicida e a sensibilidade? E os isolados da parte aérea de coletótrico, que ficam mais presentes, você tem um manejo da ferrugem sobre coletótrico e que vão selecionar mais coletótrico do que macrofomina, era uma hipótese inicial, que a gente fez o trabalho com coletótrico, e aí a gente percebeu valores de 1.000, de 900, de EC50, valores muito elevados, e aí a gente meio que ficou nessa coisa de comparar, né, que até é uma ideia de projeto que a gente está escrevendo, de comparar essa sensibilidade dessas populações. A gente está continuando a rastrear, pegar isolados de coletótrico, dando ênfase de coletótrico, e os isolados de baixo. Seriam, que na verdade o que aparecem, né? A gente trabalha com o que aparece, que é macrofomina e fomopsis. E aí será se, pelo fato deles estarem muito ali embaixo da terra, a sensibilidade é menor? É uma amostra muito pequena, de 8, mas a gente pretende fazer essa comparação. Então, quando a gente colocou uma tabela, a gente via para, por exemplo, coletótrico, a gente tem mais informações. Tinha alguns isolados com 800, 900, um valor muito alto de IC50. Daí pegava outro ingrediente ativo, também salteando. Aquele que era insensível passava a ser insensível no outro, sabe? Uma variação muito grande para coletótrico, que a gente não viu para macrofomina. Então a gente quer meio que fazer essa comparação, essa analogia. A ideia era justamente colocar no mesmo papel, numa mesma tabela, os dois. Isolados de coletótrico com isolados de macrofomina. Talvez num futuro, uns 2 anos, talvez a gente termine consiga compilar. É porque essa minha pergunta foi mais para ele pensar no seguinte: vocês tinham uma ideia quando escolheram o coletótrico de outgroup, como até você explicou no texto, né? Um patógeno foliar, então ele tem mais contato com esses fungicidas. E aí, na nossa cabeça, a gente espera que ele não seja tão sensível mais aos fungicidas como os patógenos de solo, certo? Então, quando você coloca esse outgroup, você pode usar ele para descrever os seus resultados, porque você tem que, como você botou o seu outgroup, você vai basear seus isolados de macrofomina de acordo com a resposta do seu outgroup. Porque se ele está lá... Ixi, ele caiu? Não sei. Caiu. Caiu, voltou. Cortou? Deu para escutar o que eu falei? Eu não consegui escutar, caiu tudo aqui, perdão, Érica. Tá, então, voltando. O que eu estava explicando é, como o professor Milton explicou, vocês escolheram o outgroup
porque ele é um organismo diferente, ele está ali recebendo mais doses de fungicida, porque ele está na folha, do que a macrofomina, que é a do solo. Então, vocês esperam que o coletótrico ele tenha menor sensibilidade ao fungicida do que a macrofomina. Então, quando você vai escrever seus resultados, você pode realmente falar sobre isso. Tipo, alguns isolados meus de macrofomina ficaram muito parecidos ali com o coletótrico. Então, esses isolados eles estão menos sensíveis do que os outros que estão abaixo do que o do coletótrico. Então, isso é um resultado que eu acho que fica melhor de você explicar, porque nos seus resultados está tudo muito misturado, assim. Você coloca, tipo, os isolados... Deixa eu pegar aqui o parágrafo. Cadê? Aqui. No terceiro parágrafo, no primeiro dia observou-se que os isolados IF 195, 249, 203, 201 e 273 apresentaram os menores crescimentos miceliais. Só que o 201 é o de coletótrico, né? Então, você pode colocar que 195, 249, 203, 273 apresentaram os menores crescimentos miceliais, assim como o isolado controle ou outgroup coletótrico. Então, você pode comparar o seu isolado de macrofomina com o isolado de coletótrico, que era aquele padrão que você esperava, que ele fosse menos sensível ao fungicida. Eu acho que fica uma discussão melhor para você guiar o seu leitor a entender o que você queria com esse outgroup, entendeu? Então, também uma sugestão, tá? Tô só dando sugestões. Não é nada obrigatório. Aqui algumas coisas de texto que também não vou falar, só vou passar. A mesma coisa, tipo, na sua tabela 2 de resultados. De diferentes isolados de macrofomina faseolina e coletótrico truncato. Porque aí você não pode misturar todo mundo. Você não pode dizer que ali todo mundo é macrofomina. Você tem alguém ali que é diferente, tá? Então, em todas as figuras, tabelas, você tem que adaptar isso. Porque tá tudo como se fosse tudo macrofomina. E aí a gente fica meio perdido. Mas cadê aquele outgroup? Então, só se atentar a isso. E eu acho que você também encontrou mais resultados, tá? Do que você colocou na sua conclusão. Sua conclusão ficou tão michuruca? Você encontrou tanta coisa a mais? Pode destrinchar isso. Isolados tiveram comportamentos diferentes baseado no crescimento micelial, baseado na sensibilidade S50, tais isolados foram mais sensíveis, tais isolados foram menos sensíveis. Isso são conclusões, tá? Acho que você pode aumentar um pouquinho essa sua discussão aí, sua conclusão, na verdade. E também as correções de referências, eu também só vou passar, tá? Não vou mencionar aqui, não vou tomar muito tempo. E eu acho que o que eu tinha para dizer era isso. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado, Érica. Por favor, Clebeli. Clebeli, fique à vontade. Tá mudo. Tá mudo, Clebeli. Aí. Isso. Então, vou começar aqui. Parabéns, Maicon, pela apresentação. Então, é um trabalho muito bom em patógenos de solo. Esse patossistema na soja, ele é bastante importante e a tendência é crescer cada vez mais à medida que o uso de produtos químicos, geralmente ele é mais direcionado para a parte aérea, parte foliar, e muitas das vezes esse patógeno de solo acaba sendo favorecido. Então, é um gargalo aí na produção. Bom, alguns pontos práticos que eu notei no início, assim, você começou meio nervoso, desviar o olhar na apresentação, você acabava desviando o olhar, às vezes por nervosismo, mas não por entender do assunto em si. Então, à medida que você foi apresentando, você foi perdendo mais o nervosismo e começando a desenvolver, né, na apresentação.
Então, a gente né, percebi que no começo você ficou meio inseguro ali, e você tem que colocar na sua cabeça que você é a pessoa que, dentre nós aqui, você é o que mais entende do assunto. Então, você tem que convencer a gente sobre o que você está falando. E a questão do olhar, né, da postura ali, de você direcionar o seu olhar à apresentação e falar com firmeza, isso transmite uma segurança para nós. Gostei da apresentação, ela ficou bastante clara, teve uma introdução boa, você começou a falar, né, sobre a importância da soja, em relação também ao patógeno, a parte de importância do patógeno no ciclo da doença, isso é fundamental quando a gente fala sobre um patossistema. Eu tinha ficado em dúvida, né, durante a apresentação sobre a questão aí do isolado controle, né, o coletótipo. Falei, mas por que coletótipo, né? Por que não algum outro? Aí depois o Milton acabou explicando, né? Achei interessante esse posicionamento. Eu tenho uma pergunta prática para você. Então, supondo que hoje, né, defendeu o TCC, formou como engenheiro agrônomo, e você entra em uma fazenda que ela teve sucessivos cultivos de culturas anuais, então áreas de pivô, com plantio de feijão, plantio de soja, milho, rotação de cultura normal, que é utilizado hoje em dia, não é nem a rotação, a sucessão, na verdade, de soja, milho, feijão, em áreas irrigadas, e você não sabe o que está tendo ali, né? Você não sabe qual patógeno tem naquele solo, você não sabe o que está ocorrendo naquele solo, você não tem planta ali, nada de cultura plantada, e você está em dúvida ali para saber o que você vai posicionar no começo ali para não ter um erro. O que você faria numa situação dessa? Numa situação em que eu não sei o que tem no solo. Isso, você chegou numa fazenda, foi contratado para ser o responsável técnico da fazenda, ela tem plantio em pivô central, cultivou anteriormente soja, algodão, milho, feijão. Então, o típico que ocorre aqui na nossa região, né? Urutaí, Cristalina, ali, aquela região, Mato Grosso, são culturas, sucessão de culturas, e você não sabe o que está ocorrendo ali. O que você faria ali para conseguir ter algum norte para entrar com a cultura anual? Supondo que você vai plantar soja. Então, o dono falou, não, eu quero plantar soja. E você não tem nada plantado lá mais, você não tem como... Você tem que avaliar ali para ter um norte. O que você faria? Assim, é uma indagação muito interessante que você me fez. Deixa eu pensar aqui. Sim, eu acredito que poder dimensionar a quantidade, o que tem no solo é um pouquinho complicado. Mas a gente poderia trabalhar com alguma característica de algum micro-organismo que a gente conseguisse observar, alguma coisa assim, ou trabalhar talvez com algum tipo de análise microbiológica. Enfim, eu não sei nem te falar se ela existe, mas eu acho que se existisse, talvez seria interessante. Agora, uma outra ferramenta, você me apertou. Isso é o que ocorre muitas das vezes no campo, Uhum. né? Quando você pega uma área e não sabe o que está ocorrendo, ninguém te fala, você caiu lá de paraquedas, só sabe o que foi plantado e não sabe o que está tendo. Se você só fica em teorias. Primeiro passo, né, é você conseguir identificar plantas tigueras na área. Então, sucessivos cultivos, ele sempre vai deixar plantas tigueras. Então, principalmente ao redor da lavoura. E até mesmo plantas daninhas da mesma família. Então, patógenos de solo, né, igual a macrofomina, o coletótrico, ele tende a ter em plantas tigueras na área. Então, ali você já tem uma ideia. Você tem uma planta tiguera lá no meio da área e a maioria dessas plantas está tendo um ataque de patógeno do solo, já é um indicativo
que você vai ter um problema futuro ali se você não fazer um posicionamento correto. Outra questão, em relação à análise, existem algumas análises que você pode fazer a coleta de solo e a extração de microescleróides, né? Então, você consegue fazer essa extração, levar para um laboratório de fitopatologia e conseguir fazer essa extração desses microescleróides e, posteriormente, você fazer um plaqueamento e ver o que está ali, se está crescendo, se o solo está muito infestado, né? Outra opção é você fazer como um plantio, teste nas áreas. Você pode pegar aquele solo, fazer um plantio para ver se tem um índice, pegar um pouco de solo que seja representável da área e fazer um plantio ali e ver o que está ocorrendo, se a semente vai germinar, se vai ter algum problema. Isso é fundamental, principalmente nessas áreas que você não sabe o que foi posicionado o manejo. Às vezes você entrou numa área que teve uma aplicação, exemplo, né, fugindo do contexto de patógeno, mas um produto que tem um residual muito grande, entendeu? Um gamete. E você faz o plantio e consegue travar a cultura inteira porque você não sabia que ele estaria plantado lá e você caiu de paraquedas e não conseguiu ter essa visão de fazer um teste na área antes. Em relação ao patógeno, você sempre priorizar. Se você sabe que tem uma ocorrência muito grande de macrofomínia faseolina na área, então você tem que procurar os melhores produtos, né? E nesse trabalho você mostrou que a combinação, né, desses dois princípios ativos, ele tem uma eficiência boa, porém há uma variação, né? E eu acredito que isso vai variar também em torno da cultivar utilizada. Então, procurar saber, na região aqui planta muito qual cultivar, se essas cultivares vão bem, entendeu? Se elas têm uma adaptabilidade boa ali no sistema. Então, são pontos muito importantes que muitas das vezes a gente sai da faculdade, do laboratório, vai para o campo e passa um aperto danado, né? Em relação ao patógeno, por ele ser um patógeno de solo, o seu manejo ele tem que ser bastante priorizado, né, em relação a desfavorecer condições favoráveis para o patógeno. Então, você tem que fugir disso. Então, rotação de culturas. Primeiro, você entra com uma rotação de cultura para propiciar um ambiente para você entrar com um produto biológico, entendeu? E você falou, o químico em si vai chegar a um ponto que ele não vai fazer mais efeito. Então, você precisa conciliar métodos dentro da sua propriedade. Primeiro, o que eu faço? Uma rotação de cultura com alguma espécie que favoreça um ambiente, né, para mim entrar com um produto biológico na área, entendeu? Sempre prioriza isso. Se eu tenho um ambiente desfavorável, eu não posso entrar com um produto biológico. Eu tenho que criar um ambiente favorável para mim poder fazer uma aplicação de um produto biológico. Então, ter palhada, ter uma umidade boa no solo, entendeu? E a partir disso, eu entrar com plantio de soja, com tratamento de semente, então via suco, um tricoderma, algum outro produto, um bacillus, para me conseguir manter ele lá, eu colocar ele no solo e eu ter condições favoráveis para ele se desenvolver nesse solo. E posteriormente aplicações também, né, com produtos químicos que consigam inviabilizar o patógeno, entendeu? Mas sempre a gente tende a combinar métodos de controle. Nunca vai só por um método, que não dá certo. Uma hora ou outra você vai acabar deixando que o patógeno vença. Você vai estar selecionando na sua área isolados ali que vão conseguir ter alta patogenicidade. Em relação ao seu trabalho, foi bastante claro, né? Eu fiz algumas considerações em relação à escrita. Deixa eu ver aqui a parte que eu tinha escrito, do orquestra, né, que você não colocou a empresa, que é o fabricante, e separar os objetivos, né, o específico, o geral e do específico, a parte também de revisões biográficas, eu fiz algumas considerações também, e era isso. Agradeço, Beleza. Milton, a Érico, por participar aí da banca. Mais uma vez, parabéns pela apresentação.
O que é isso, cara? Obrigado você. Obrigado. Tá. Pegar aqui. Estava preenchendo o formulário. Fiz algumas anotações aqui, depois eu vou colocar para você sobre o que a Erika falou, o que o Kleberli falou, e adicionei numa nova versão aqui, pós-defesa do TCC, tá? Na tua apresentação. Eu estava olhando aqui no texto do TCC, não tinha número de páginas, né? Acho que acabou ficando sem número de páginas. Algumas palavras sem itálico. Durante a apresentação, às vezes eu senti o slide, você precisa estar conectado com o slide. Para mim, que estava olhando, às vezes não tinha uma conexão, não achava, eu estava perdido se você estava naquele slide ou em outro, então às vezes você estava numa outra discussão, então você precisa colocar essas coisas para direcionar a sua fala no slide e seguir aquele slide. Então, isso é importante, e aí usar muitos recursos didáticos para justamente prender a nossa atenção. A nossa atenção de qualquer pessoa que for assistir tua palestra, tua apresentação. Às vezes eu ficava meio perdido nesse sentido, né? Tinha uma série de conteúdos extras, né, que você adicionou, mas que você poderia mesclar isso durante os slides. Tinha algumas coisas que faltam, a história do micrograma, né? Então era microlitros, uma figura ali que ainda faltou corrigir isso, que é microlitros e não micrograma, porque o produto não é sólido, né, é líquido. Não precisa ver lá do Excel, a planilha do Excel, corrigir, pelo menos dos gráficos e transferir isso para lá. A palavra perca, né, fica meio... Substituir perca por perdas, né, várias vezes, perdas de vigor, né. Eu então ver isso como utilizar perca e perda, né, estudar sobre isso. Não sou professor de português, mas isso é importante. A ordem também de apresentação que a Erika falou, primeiro hospedeiro, depois doença, depois patógeno. Então, o ideal é hospedeiro, doença, patógeno, não o contrário, né? Falar do patógeno antes das doenças. Eu gostei muito da maneira como você abordou algumas questões. Eu só acho que todas essas informações poderiam estar dentro do slide para que você ficasse com essa coisa, né, que o Kleber até apontou, frente a frente, olho no olho, do slide, e você mostrar mais a sua cara, sem precisar ficar com alguma outra informação paralela. A informação que você precisa estar no slide. Tudo que você precisa estar ali. Tudo que você precisa para lembrar e coisas do tipo. E vamos que vamos, né? Numa apresentação pessoal, né? Presencial ou não, você precisaria ter esse exercício. Eu acho que você, como um apresentador, não é ruim, né? Eu acho que você fala bem, se expressa bem, tem um bom pensamento. Então, é uma questão de exercício, de prática que vai acontecer na tua vida profissional e que envolve tentar se autoavaliar, às vezes gravar o que você está vendo, vai ter o vídeo da tua apresentação, se ver falando, se ouvir falando, a maneira como você coloca, isso ajuda sempre a gente com o tempo. Eu não falo que a gente já nasceu pronto ou que eu falo de uma maneira tão boa assim, mas faço mais no sentido de eu fazer uma autoanálise, principalmente numa apresentação, como a minha apresentação pode estar melhor, como a minha escrita pode estar melhor. Percebi o seu esforço durante a escrita, né, do trabalho, a tentativa de tentar escrever, de interpretar. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante, né? Eu vou tentar fazer. Então, chegava aqui, ficava o dia inteiro, né, direcionado, focado para tentar terminar o trabalho. Então, acho que é esse o caminho, né?
de se focar e tentar entregar o melhor de si, que eu percebi muito em você, que foi desde quando eu vi você lá na disciplina que a gente fez junto, percebi você muito atento e muito curioso, que é uma coisa muito importante, e com disposição, um cara com disposição. Pessoas com disposição, atenção, né, com sobriedade, você é uma pessoa sóbria, acho isso interessante, uma característica de você. Isso vai fazer você enxergar mais essas questões, esses erros, né, que a gente possa fazer e aprimorar, tá? Então a gente vai reunir agora para poder preencher os formulários. Peço se tiver alguma coisa para falar, Maico. E aí, se não, daí depois no retorno a gente conversa. Mas quer falar alguma coisa, Maico? Tranquilo. Tá bom. Ok, Milton, Eu só vou. agradecer mesmo. Tá bom. Obrigado. Uhum. Que horário que Beleza. eu tenho que retornar em algum horário? Eu, Como é eu que eu mando uma faço? mensagem. Eu mando uma mensagem para você no WhatsApp. A Beleza, gente fica à vontade. tem umas fichas aqui para poder preencher. Beleza. Obrigado, viu? Não. E aí, meninos? Vocês preencheram o formulário que eu mandei para vocês? Preenchi, te mandei no WhatsApp. Vou baixar aqui. Deixa eu baixar. Ai, meu Deus. Tá mudo, Cleberli? Milton, só uma dúvida. Esses patógenos de solo aí, você pretende fazer um teste em vivo neles? Não só no laboratório, assim, na questão de placa, mas de inoculação, igual a gente faz com pato sistema difusário, Pythium. Na verdade, eu estou tentando. Porque eu não tenho caso de vegetação, né? E agora a gente conseguiu aqui do lado. Lembra que ele era meio declivoso? Eu Sim. comprei umas mesas, uns cavaletes, pintamos e, e fizemos com esclerotínia em feijão, Cleberi. Aquela história de colocar semente para poder crescer. E aí a gente foi fazer com macrofomina, mas daí cresceu tricoderma, cresceu outros fungos. E aí a gente está com essa ideia de inocular em vaso, mas a gente está com essas questões logísticas para poder resolver, sabe? Porque é interessante, igual você tem diferentes isolados, né? Multiplicar ele em vivo, o isolado ali na. E depois utilizar, né, os restos culturais ali com os microescleroses para infestar o solo, né? É, a gente está. Aconteceram alguns problemas de perda de alguns desses isolados de macrofomina. A gente guardou, tá? Guardado na coleção, mas a gente deixava ele dentro de um pote escondidinho. E aí o pessoal não cuidou dele direito e acabou perdendo, sabe? Esse É, foi o acidente de percurso que aconteceu. Daí a gente está ainda continuando a isolar, a gente vê muito poucos trabalhos, mas eu acho que a metodologia de isolamento que a gente usa, que é um carro-chefe, assim, que eu acho que funciona muito bem, porque a gente sempre consegue muito fomópsis pelo método que a gente usa, e uhum. muita macrofomina, e o coletótrico a gente está fazendo daquele jeito, sabe, de pescar direto a estrutura no, Na lupa, né? na lupa, né? E aí perdemos também, aconteceu duas situações de perder isolados de coletótrico e perder isolados de macrofomina. E aí a gente até está discutindo sobre isso, a gente está fazendo reunião toda quarta-feira para como resolver isso, né? Porque um teste em vivo ele complementa, né? Fica bom. É, não sim. A gente está dentro da disciplina de fito, fazendo uns trabalhos de resistência, sabe, de inoculação. A gente fez com esclerotina em semente de cultivares de feijão, que funcionou bem. Então a gente tá meio que, eu estou usando dentro da disciplina,
ou E a alguma esclerotina, ela coisa. fica, né, no dentro do caule, sintoma bem. Tá funcionando bem bacana. E aí estou tentando transpor para essas questões de trabalho em vivo, né, que a gente faz, acaba por essas questões de limitação de espaço, gente, casa de vegetação. Aí, como a gente não tem equipamento para trabalhar com a área molecular, né, o in vivo ele é uma opção que Você falou do negócio, eu fui pegar um artigo da PS sobre macrofomina essa semana e vi lá e tal. E qual a diferença dele com relação ao que a gente, com a maneira como a gente analisa os dados, né? Era só os isolados que eram altamente, que tinham uma alta insensibilidade, eles faziam análise molecular, né? Usavam um prime específico para um isolado, dois isolados. Eu tô nessa aí. Eu tenho meus DNA de macrofomina, mas ainda tenho que fazer os testes em placa. Meu Deus. É muito trabalho fazer esse GC50. É muita placa, é muita coisa. Nossa. e o trabalho ainda A aumenta gente, se for para o campo, né? Você vai É. estar em casa de vegetação, nossa senhora. Nossa, eu tenho tanto das macrofominas quanto das corinéspiras ainda do mestrado para fazer esses trabalhos de GC. O pessoal reclama muito molecular, mas a molecular ela é mais rápida, assim. Você vai Bem mais fazer, vai rápido. errar, mas você vai conseguir identificar o erro e progredir. Mas você pega uma questão de campo, de casa de vegetação, você precisa sincronizar a produção de esporo, do que for, para poder inocular, e seu solo tem que estar perfeito, tem que produzir uma planta perfeita. E realmente você ter um trabalho ali que consiga expor, né? É complicado. é igual a história do melhoramento molecular, né? Isso. Como uma forma de você acelerar o tempo que tem para produzir um material resistente, né? Isso. Vírgula 1,3. A gente está trabalhando com alguns marcadores. Então a gente fez aqui, a gente precisa adicionar a assinatura de vocês, deixa eu mostrar aqui. Ou vocês mandam, ou eu jogo para vocês. Acho que ou então eu copio, né? Só que eu não sei colocar no copio de lá para colar aqui no, deixa eu mostrar para vocês. Na ata da defesa mudou um pouco. Deixa eu colocar aqui. Eu estava pensando de pegar aqui, pegar essa assinatura aqui do Clebeli, Isso. Ctrl C, mas só que Se eu te mandar como imagem, não fica bom para você colocar aí, não? acho que é melhor, que daí eu abro aqui, manda assinatura para mim, vocês dois, Érica e se tiver. Aquela assinatura que o Flávio está pedindo é a assinatura do .gov, se vocês tiverem, melhor ainda. Essa aqui, ó. Eu vou botar essa aqui, ó. Eu botei essa aqui que estava dentro do... Deixa eu te mostrar. .gov. Currículo. Essa aqui, do ó. .gov eu tenho. Tem? Se tiver, joga para mim que daí resolve isso. Depois eu adiciono e mando lá para ele. Tá. Vou chamar ele então para a gente poder finalizar. Então, trabalho aqui pelas notas, né? Nem perguntei para você se está aprovado, né? Tá bom? Eu Tá fiz a aprovado. média aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu chamar. Deixa eu... Só Só fica no pé dele para ele fazer as correções, hein, Milton? Tá. Correr atrás disso.
Mandei mensagem para ele. Oi, Michael. Peguei aqui. Então, nós temos 3 documentos, né, que eu vou mandar para o Flávio. O Flávio vai lançar isso lá no Swap, né? Então, aqui na presente data, realizou-se a sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso, intitulada Sensibilidade de isolados de macrofumina fazolina, fluxo peroxide mais piracostrobina, apresentado pelo aluno Michael Hamed Palhares Borges, de matrícula 2019 10 12 002 40 246, do curso de bacharelado em agronomia do campus Urutaí. Os trabalhos foram iniciados às 9 pelo professor presidente da banca, constituída por mim, Érica Castro Costa, Clebeli Evangelista dos Santos. A banca examinadora, terminando a apresentação do conteúdo do trabalho, passou a arguição do candidato. Em seguida, os examinadores reuniram-se para avaliação e deram parecer final do trabalho apresentado pelo aluno na nota de 9.13. Então, o trabalho foi aprovado, tá? Então, parabéns. Então, você vai ter mais ou menos 30 dias para poder pegar essas correções, que vão ser... Eu tenho uma nova versão, fiz algumas anotações aqui também, e mais as correções sugeridas pelo Clebeli e pela Érica, e para serem entregues, lembrar que nessa versão final, você precisa adicionar no repositório, fazer a ficha catalográfica, é a terceira página na ordem, né? Que na verdade é a primeira, daí a segunda, daí no verso da segunda que vem a ficha catalográfica, depois tem a declaração de aprovação, né, desse repositório você precisa adicionar, e essa ata da defesa com nossa assinatura também precisa ser adicionada na versão final, tá? Então, só para você ficar atento. Então, na verdade, muitos desses documentos que precisam do PDF, que precisa ser adicionado, você precisa copiar e colar, né? Mas lá no final é melhor, né? Então, vai corrigindo o texto, porque ficha catalográfica precisa do número da página, né? Então, precisa depois as relações de ajuste para serem adicionadas, tá? Parabéns, Hamed. Então, quer falar alguma coisa? Michael? Quer falar alguma coisa? Pessoal, vocês aí, obrigado. Érica, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer o convite novamente do professor Milton, parabenizar você, Michael, novamente pela sua apresentação. Já mandei no e-mail de vocês a minha correção, então, Tá para bom. te ajudar aí. E é isso. Tá. Clebeli, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer pela participação aí no TCC e parabenizar ao Michael pela apresentação, pelo trabalho, né? E sucesso aí nesse novo ciclo aí que se inicia, certinho? Tá bom. Então, considero encerrada essa sessão, Michael. Obrigado também. E Obrigado a vocês. assim que eu tiver os documentos vou adicionar as assinaturas, eu encaminho com cópia para o Flávio. E aí a gente, paralelamente, vai finalizar esse trabalho final, tá? Eu vou mandar um e-mail para você com a minha versão, a versão da Érica e a versão do Clebeli, para você tentar fazer uma versão final. Tá bom? Então, até a próxima, Maicon. Obrigado a todos, tá? Obrigado, Érica. Obrigado, Clebeli. Obrigada a você, Milton. Só fica um pouquinho que eu preciso tirar uma dúvida com você aqui. Tá bom, Rapidinho. tá bom. Oi, Milton, Érica. aqui no assinador, eu consigo assinar, na verdade. Eu não consigo
Aonde que eu baixo essa assinatura digital? Eu sempre Eu coloco descobri no isso no documento. YouTube. Eu não lembro de cabeça. Eu fiz uma Ah, vez. tá. Acho que a gente tem Então eu pesquiso. no YouTube. Foi no YouTube que eu peguei. Como obter no .gov assinatura digital. Não lembro de cabeça. E daí eu Tá, fiz uma vez. Mas eu acho que eu vou ter que ficar fazendo toda vez por causa da história da data, não é? eu não sei. É. Não- Eu vou fazer isso. Porque a minha, se você reparar que eu tenho uma guardada, às vezes eu sou descarado. Eu pego e coloco essa aqui, a data de quando? De, de fevereiro. De 8/2 de fevereiro. É porque eu sei assim, o que eu já tinha feito era que eu jogava um documento aqui dentro e aí ele já saía assinado no final. Esse da assinatura eu não sei cadê. Mas eu vou procurar e aí eu te mando. Tá bom, então. Tá bom? Aham. Érica, você acredita que eu não consegui fazer isso por lá, meus isolados de macrofomina? Fiz do jeito que você falou, mas não deu certo. Risquei, feri, De macrofilina ou de, de ah, corinéspora? de corinespa. Mesmo? Não. Peguei e coloquei bastante. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Ficou bem Ah, concentrado, duro pra caramba o meio, é isso mesmo, né? é mais agar do que batata. Aham. Mais diluído. E. Ele fica quase branco, hum, assim. não ficou branco, não. Tipo, quase transparente. É quase agar-agar. Não, Só ficou que com um escuro. pouquinho de batata. Qualquer dia, acho que eu vou aí qualquer dia ver como é que você faz. Pra Venha. ver porque no nosso aqui não deu certo até mesmo. Eu, depois que ele cresceu um pouco, ele meio que cresceu lentamente, sabe? Em relação Aham. ao meio normal. E aí depois eu fiz o que você falou, Riscou ele como se passei. ele tivesse morrido. Uhum, Aí ele risquei. voltou a Passo crescer. nada. Eu fui preparar a lâmina na lupa, olhei na lupa, não vi esporo nenhum. Eu não Eita. sei o que eu tô fazendo. Eu anotei tudo direitinho, igual você fez. Tentei fazer, mas não deu certo. Nem com outros isolados. Eu tentei colocar outros coletótricos, outros fungos. Não tá dando certo. Mas depois eu te procuro. Dá pra fazer só com agar. Agar-água mesmo. Fiz com agar-água também, porque eu percebo, por exemplo, eu achei uma situação diferente em. Eu teve um trabalho de tiririca com piriculara. Uhum. Daí, beleza. Daí eu fui pegar de novo, isolar de novo, ao invés de nascer pericular, nasceu bipolares. E no tecido em agar-água, né, não sei se acontece com você, todo isolamento, o fragmento que você bota no agar-água explode de esporo, produz um monte de esporo. E daí eu não sei se é esse um caminho também para fazer eles esporular. E aí que eu tive um isolado de bipolares, causando uma mancha foliar, que era igualzinho, né, de pericular, que estava acontecendo desse jeito, que eu via na Uhum. lupa e aí ele vinha, esporulava bem e tal, bem bonito as estruturas. É que meio pobre, ele geralmente vai estimular, né, a produção do esporo. Mas eu lembro quando eu estava com esse problema que eu conversei com o professor Já. Gianese, ele até falou de, às vezes, colocar algum carbono, assim, nem que fosse folha, ou fazer assim, um Uhum, meio mais mineral mesmo, ao invés de BDA. Mas para todos que eu fiz que eu testei, muito bem. uhum. Para corinéspora, no fim das contas, o BDA, esse diluído, não diferia muito dos outros minerais, que era muito mais difícil de fazer. Mas eu acho que o do É, Agra pode ser uma opção, de fazer ele bem pobre e talvez visualizar com antecedência. mas E essa ideia além que você de. falou, eu já vi para fusário, não sei se você já viu carnação. Carnação, na verdade, é o cravo, né? É Dianthus Uhum, caryophyllus. Você mistura na folha para ele formar esporodóquio. Talvez uhum, seja um caminho a gente colocar autoclavado, né? Fragmento de tecido de alguma planta, ou da própria uhum, soja, sei lá, para ver se ele esporula, misturar no meio, usar esse mesmo princípio que usa para fusário, para uhum. esses fungos aí, para ver o que que dá. Pode ser um caminho mesmo. Eles são chatos demais. Esses cercosporoides são terríveis. Uhum. Tem que ver o que a Tá gente bom, sofre então. com a pseudocercóspora da banana. Ali, É, né? só Jesus na causa. Terrível. Tá bom, então. Obrigado, então, Eric.
A gente se Um fala, beijo. então. A gente Beijo. se fala. Tchau, tchau. Tchau.